Prédio 11 de hoje, você confere uma entrevista que eu fiz com o Zé Adão Barbosa e também os nossos quadros. Não sai daí que o Prédio 11 está só começando. O Prédio 11 está no ar e hoje então nós vamos conversar com o Zé Adão. Boa tarde, Zé. Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia. Zé, vamos começar então pelo começo. Como é que tu começou nessa carreira do teatro, como ator, como diretor? Como ator, não existe muito uma data para um ator começar, né? Um ator começa quando ele decide que vai ser ator, começa por aí. Eu comecei com 15 para 16 anos, eu morava em Camaquã e montei um grupo de teatro. A minha família conta que com 5 anos eu já dizia que ia ser ator. Eu era daquelas crianças que desde pequeno já sabia mais ou menos o que ia ser, o que é uma coisa rara, né, de acontecer. Mas eu sempre soube, eu nunca em nenhum momento da minha vida eu pensei em ser qualquer outra coisa, ser engenheiro, ser arquiteto, ser jornalista, nunca. Eu me preparei para ser ator. Com 16 anos eu já tinha esse grupo de teatro, com 18 anos eu vim para Porto Alegre, com 19 eu já era ator profissional, né? E desde então eu não parei mais, são 35 anos, né, de carreira ininterruptas, nunca parei de trabalhar. O interessante é que eu trabalhei com várias coisas além de teatro, né? Eu tive um programa de rádio, tive um programa na Rádio Gaúcha durante 3 anos, que foi maravilhoso. Trabalhei em televisão, faço muito cinema, sempre que dá eu faço cinema. Então o trabalho do ator é muito diversificado, né? Uhum. E isso é interessante, porque cada veículo, ou o palco, ou a câmera, ou o microfone da rádio, todos eles te possibilitam uma forma de comunicação, de atuação, né? Ator atua, já está dizendo, de atuação diferente. E isso é muito legal. O professor surgiu 10 anos depois. Eu dou aula há 25 anos. Eu tenho 35 anos de carreira, mas eu dou aula há 25 anos. Comecei dando aula, cursos de iniciação. Em 1996 eu montei o TEPA, né, que foi uma escola de formação de atores, foi a primeira escola que eu tive. Porque eu queria, na verdade, trabalhar muito nisso também. Eu gosto muito de iniciação, de perceber os jovens talentos, as vocações surgindo nesses cursos. Mas eu gosto muito de formar atores também, tecnicamente. É o que eu falei. Eu não acredito na palavra talento, eu acredito na palavra técnica. Não existe nada que explique a palavra talento. Uhum. Talento é aptidão, é tu ser bom naquilo que tu faz. Para tu ser bom naquilo que tu faz, tu tem que ser técnico. O ator tem que ter um corpo, né, preparado, uma voz treinada e a emoção à flor da pele para qualquer momento encarar qualquer tipo de emoção. Aqui no curso, como é que vocês trabalham esses alunos para virarem bons atores? Qual é a técnica? São 5 professores, o curso de formação no caso, tá? O curso de formação são 5 professores, eles estudam teoria, a história do teatro, estudam corpo, né, com a Larissa Sanquiné, dança com a Carlota Albuquerque, voz com o Everton Rodrigues, interpretação comigo. Então são aulas de segundas a quintas, das 6h30 às 10h30, não é pouca coisa. Provas bimestrais, ou seja, são 2 anos de curso, né? Mas nesses 2 anos é uma pequena faculdade. Vocês sabem que vocês são universitários, exige uma dedicação muito grande. Mas nós temos o orgulho de ter lançado no mercado alguns dos melhores atores da nova geração. Então, Vós Mercê vai dar uma piscadela, dizendo que se arrepende de todos os seus pecados. Pisque uma vez, Rodrigo. Diga que sim. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Arrependa-se enquanto há tempo. Não seja orgulhoso. Como é que começou a história da Casa de Teatro? Em 2010, eu saí do TEPA e com o Jeff Lopes eu resolvi montar uma outra escola. Eu queria uma escola que fosse mais um núcleo cultural do que uma simples escola, que é o que a Casa de Teatro é. Então nós temos o Café Bertoldo, onde tem grandes shows, onde tem festas de temáticas. Temos o Museu do Trabalho, lá na Rua da Praia, que é um teatro. E temos aqui na Independência um núcleo de cinema e TV. E a gente, de alguma forma, entrou nesse mundo, né, noturno, em função do Porto Alegre em Cena, cujo o ponto de encontro é aqui. Então aqui no Bertoldo já passaram atores internacionais, atores do mundo todo,
né? No Sesc também, no palco giratório, muitos atores do Brasil todo vêm para cá depois. E virou isso, daí virou um núcleo cultural, um pequeno núcleo cultural. Uhum. Tu falou agora sobre o Porto Alegre em Cena, que vai ter uma nova Agora edição. em setembro. Final de agosto, em setembro. Em setembro. E qual é a contribuição que esse evento tem dado para a cena cultural de Porto Alegre? Ah, meu Deus, eu posso te dizer que Porto Alegre é antes e depois do Porto Alegre em Cena. Porto Alegre em Cena é um dos maiores festivais internacionais. Porto Alegre recebeu nomes que vocês não imaginam, né? Como Pina Bausch, Mary Ann Faithfull, agora Meredith Monk, Philip Glass, meu Deus do céu, nomes, Peter Brook, Ariane Munichkin, vários grandes diretores. E isso mudou a nossa cidade, que há 35 anos atrás, quando eu comecei, era quase uma cidadezinha do Velho Oeste. Tinham 2, 3 teatrinhos, né? A menor possibilidade de evolução, porque era tudo muito pequeno, muito vilarejo mesmo, né? Tudo que acontecia de bom acontecia no eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia, Porto Alegre quase se equipara. A produção cultural gaúcha, hoje em dia, praticamente se equipara à produção de Rio e São Paulo. O teatro feito em Porto Alegre é melhor do que o teatro feito no Rio de Janeiro. Não é melhor do que o teatro feito em São Paulo, porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. E o que mudou desses 35 anos? Assim, o que tu vê que mudou em Porto Alegre? Tudo. Nós temos muito mais casas de espetáculos. Hoje em dia nós temos essas leis de incentivo, que antigamente não existia. Hoje em dia tu pode montar um espetáculo de R$200 mil, porque tu ganha através de uma lei de incentivo, né? O cinema explodiu antes do teatro em Porto Alegre, com o Verdes Anos, com todo o crescimento da casa de cinema. Então o cinema teve uma pegada maior, né, nos anos 80. O teatro demorou. O teatro começou a crescer nos anos 90, exatamente com as leis de incentivo, né, com o Porto Alegre em Cena, que é um grande festival em que a cidade fica lotada, com o palco giratório do Sesc, que é também um imenso festival. Então aquela cidade que era apenas um núcleo cultural passa a ser praticamente um centro cultural. Eu acho que agora, com os novos governos, a gente está meio perdido, né? Eu acho que nós não estamos tendo mais o respaldo que nós tínhamos, tanto no governo municipal quanto estadual, nós não temos mais. Isso nós perdemos. Mas estamos tentando recuperar de outra maneira. Tu já trabalhou com cinema, com TV e com teatro, que é o teu carro-chefe, com rádio. Qual é o diferencial que o teatro tem para todos esses outros veículos? Total. Não existe uma experiência como a do teatro. O cinema e a televisão são do diretor. O grande brilho é do diretor. O ator é um instrumento, né, da direção. No teatro, o ator é absoluto. A experiência de um ator na frente de um público não se compara. Porque no cinema, mesmo que tu veja o filme junto com o público na pré-estreia, né, não tem a mesma sensação do que tu tá num palco e aquela plateia na tua frente, tu sentindo a respiração e tu sentindo aquela energia da plateia. É muito diferente. O ator no teatro, ele tem uma responsabilidade maior, porque não existe o erro. O cinema e a televisão são editados. Então tu errou, edita. Compreende? O teatro não tem edição. Errou, improvisa. Compreende? E eu sempre acho que o teatro é a arte maior. O cinema e a TV vieram depois. O teatro tem 2.500 anos. É humanamente impossível, né, que a TV e o cinema tivessem a mesma importância. O ator vem do teatro. A técnica do ator vem do teatro. Certo? De qualquer tipo de atuação. Mesmo tu, como um apresentador, no momento que tu estás apresentando um programa, tu está atuando. Tu não é um simples jornalista. Tu é um apresentador. Ou seja, um cara que está atuando, cumprindo um personagem, defendendo um personagem, tendo que ter um lado técnico bem desenvolvido. Então o ator, na verdade, no teatro, ele é muito mais dono da situação do que no cinema e na TV. Sim. Isso, não tem nem comparação. Não sei se é a tua visão, mas eu vejo assim que no Brasil o teatro ele tem uma áurea muito de elite, né? Um programa exclusivo. Ao contrário do cinema e da TV, que, né, a televisão tem, cada casa tem um aparelho, no cinema cada shopping também tem 5, 6 salas. Tem algum jeito de reverter esse quadro, assim, tipo, de popularizar mais o teatro? Eu concordo contigo na questão da TV. O cinema não. As pessoas que não vão ao teatro também não vão ao cinema. As pessoas vão ao cinema para ver Blackboard. Que eu chamo, eu ia dizer um palavrão, sabe? Mas é mais ou menos isso. Tá? O cinema também não é popular. Com o preço que está, não tem.
Uma pessoa que mora na Vila Cruzeiro não vai ao teatro, mas também não vai ao cinema. Agora, a televisão ela vê porque tem na casa dela, qualquer um pode ter televisão. A televisão é o veículo mais popular que tem. Não existe nada mais popular que a televisão, só o rádio, né? Agora, o cinema, ele tem, obviamente, mais vantagem, porque um filme ele tem várias cópias distribuídas. Então, um filme pode estar em todos os estados brasileiros, em 4, 5 cinemas ao mesmo tempo. Aquela peça de teatro está naquele momento, naquele lugar. Certo? Por que as pessoas não vão ao teatro? Porque não existe, meu velho, uma tradição cultural. Nós somos um país deficiente em nível de educação. A educação no Brasil é uma educação péssima. Como é que tu vai cobrar do povo cultura se ele não tem o mínimo que seria educação? A cultura deveria vir depois. Um público bem educado, um povo bem educado, consome cultura. Agora, um povo mal educado não tem o menor interesse. Quando eu estou dizendo mal educado, não é no sentido da elegância, tá? É da falta de educação básica. Certo? Ele não tem interesse por cultura. Que interesse ele vai ter por cultura? Mal sabe ler. Tu vê, por exemplo, nessas novas gerações, e eu percebo isso, nós temos um ganho em termos de pesquisa, que é o Google, a internet, onde tu lê o livro que tu quiser, tu vê o vídeo que tu quiser, a hora que tu quiser, e mesmo assim as pessoas consomem muito pouco. Certo? Então eu acho que, na verdade, o Brasil é um país que tem que investir o que puder na educação. Aí depois nós vamos ter. Existe já algumas leis bem interessantes para a obrigatoriedade de teatro, né, e arte. Não, teatro, enfim, teatro, dança, música nas escolas. Isso aí seria um grande ganho. Qualquer escola americana, qualquer escola europeia tem a cadeira de drama, tem a cadeira de teatro, porque o teatro é uma educação paralela. Então talvez isso seja muito importante. Mas no momento que a gente está vivendo, eu te confesso que eu não vejo muita luz. Eu vou colar no meu quarto, nas paredes do meu quarto, cartazes com letreiros, as paredes cheias de papéis escritos, a maior parte deles obscenos. Para que eu possa me sentir bem debaixo deles, eu não preciso convidar ninguém mais para entrar. Aí quando eu estiver na minha cama, me desesperar, eu vou me lembrar dessas palavras picantes de sabedoria e me irritarei com a banalidade da existência. Que a sensatez vá para o inferno! 31 de agosto de 1920. Bertolt Brecht. Agora, para finalizar, voltando ali no Porto Alegre em Cena, quais são as atividades que a Casa de Teatro vai oferecer? Se vai ter algum evento? Nós temos vários eventos que acontecem durante o festival. Vários shows já estão marcados para as 2 semanas de festival. Mas o que mais mantém a Casa de Teatro próxima ao festival são as festas, são os encontros, os debates. Depois dos espetáculos, os atores vêm para cá e vira uma grande confraternização. Eu acho que essa é a nossa... O Museu do Trabalho tem vários espetáculos que acontecem lá. Que está na programação do festival. Tem debates, tem workshops, tem, se eu não me engano, 2 ou 3 workshops com diretores de outros estados, de outros países também. Então é isso, eu acho que o Porto Alegre em Cena provavelmente movimenta a cidade, é o grande movimento dessa cidade no ano. São 2 ou 3 semanas em que as pessoas respiram teatro, só falam de teatro, as filas dobram quarteirões, e isso, para a nossa cidade, é fundamental. É fundamental para que, de alguma forma, Porto Alegre se situe no mapa cultural do Brasil, né? Não seja dependente do eixo Rio-São Paulo, como muitos estados ainda são, né? Santa Catarina é um exemplo, que é um estado que não tem uma cultura, uma tradição cultural. Muito. Tá? Então, hoje em dia, quando tu pensa na nossa pequena cidade, né, tu fala em qualquer lugar do Brasil e as pessoas já ouviram falar de Porto Alegre pelos festivais, pelas tradições e pelos grandes atores que saem daqui. Alguns dos maiores atores brasileiros são gaúchos, então isso nos caracteriza bem, né? Zé, foi um prazer falar contigo também. essa tarde. Obrigado. Heitor? Imagina, sucesso para vocês. E você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no Prédio 11, pode curtir a nossa página facebook.com/prédio11 ou pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/prédio 11. Nós vamos fazer uma pausa e na volta tem mais Prédio 11 com os nossos quadros.
E aí, galera ligada aqui no Prédio 11. Hoje a gente vai conversar com o Duca Lendecker, falar um pouco sobre a carreira solo e os projetos que estão começando. Se liga aí. Deixa o sol bater na cara, esqueço tudo que me faz mal. Deixa o sol bater no rosto, que aí o desgosto se vai. Deixa o sol bater na cara, esqueço tudo que me faz mal. Deixa o sol bater no rosto, que aí o desgosto. Duca, o que a galera pode esperar do teu novo DVD? Olha, um DVD que reúne todas as fases, né, da minha carreira, desde o Cidadão Quem até o Pouca Vogal, né, e o meu trabalho solo, tudo junto num DVD que tem um trio, Cláudio Matos na bateria, Maurício Chesney no baixo. Eu toco guitarra, piano, baixo, violão, canto, toco bumbo legueiro. É um show que eu estou fazendo de tudo, assim. E o repertório de todas as fases, junto com as músicas mais recentes. Tchau, fui, não volto mais, não procure mais por mim. Deu, chega dessa nhaca. Tchau, fui, não volto mais. E qual a diferença do teu trabalho de agora para o Cidadão Quem? Olha, na verdade eu acho que eu exploro mais as minhas qualidades como instrumentista, assim, na minha carreira solo, né? Que no Cidadão Quem era mais uma banda, assim, onde a divisão era um pouco mais distribuída mesmo. Agora a gente vai estar na Fevale, no Teatro da Fevale, no dia 24 de setembro, aqui, lançando esse DVD, né? E acho que em Porto Alegre no final de outubro, talvez. E aí vai poder conferir, a galera vai poder conferir o que é esse show, que é o show do trabalho Plano Aberto, que é o DVD que já está no ar. Dá para comprar pela Estereofônica ou nas lojas, ou também curtir no Spotify, ou no iTunes, ou nas plataformas em geral. Ah, bacana o teu trabalho de agora, mas antes tu tinha uma banda, daí depois um dueto, e agora o solo, né? Tipo, o que mudou, assim, pra ti? O próximo trabalho vai ser uma guitarra que toca sozinha. O que mudou é que na verdade, eu fui ficando sozinho também, né? Primeiro porque eu perdi meu irmão ano passado, né? E o baterista da banda já tinha falecido. E o Pouca Vogal foi bacana, mas foi um projeto que está um tempo meio definido, assim, onde a gente juntou os repertórios das bandas com as músicas que a gente fez junto. Foi muito legal, fizemos quase 300 shows. E agora a vida vai levando a gente também, né? Então é um momento que quando eu vi, assim, eu estava sozinho, né? E aí quando tu tá sozinho, tu continua fazendo as coisas que tu gosta de fazer, que é tocar. Então, independente de eu estar com um projeto de banda, um projeto de duo, um projeto solo, eu estou sempre tocando, cantando, escrevendo e fazendo as coisas que eu curto. Tu fez uma parceria com o Thiago York, que agora já tem mais de 300 mil views. Vocês esperavam todo esse sucesso e como sucedeu a parceria de vocês? Ele começou a gravar minhas músicas já faz um tempo, né? A primeira que ele gravou foi com a Maria Gadu, a música inédita. Depois ele gravou o Dia Especial, numa versão que ficou linda. Gravou Bossa também no disco mais recente. Então ele tem regravado as minhas músicas. E aí enfim, eu acabei conhecendo ele e a gente acabou fazendo uma música junto. E lançamos a música chama Até Aqui, é bem bonita e tá nesse DVD com a participação dele. Esse DVD tem a participação do Thiago York, tem a participação do Berto Gessinger e tem uma homenagem pro meu irmão também. Bom, a gente te agradece o tempinho e esperamos sucesso, desejamos todo sucesso na tua carreira e família e tudo. Obrigado, eu espero ver todo mundo agora nesses shows de lançamento dessa turnê, né, que passam aqui na região, aqui passam no Teatro da Fevale, em Porto Alegre em breve, e ver todo mundo no show, curtindo o show do Plano Aberto. Valeu, a gente fica por aqui e o Prédio 11 continua, não sai daí. Pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem. Senhoras e senhores, está começando o AF.
No próximo dia 25 se comemora o Dia dos Soldados, aqueles homens que dão sangue pela nação. E a guerra sempre foi um ótimo tema para filmes. Então hoje eu vou falar de filmes sobre soldados. Podemos começar com um Apocalipse Now. Na produção do Coppola, um capitão americano é mandado para as selvas do Vietnã para procurar um coronel que enlouqueceu e criou seu próprio mundo. Nessa busca, ele convive com o dia a dia da guerra. Outro filme épico sobre a Guerra do Vietnã é Platoon. Na produção do Oliver Stone, o jovem Chris larga sua vida pacata nos Estados Unidos para passar um ano em combate. Ele quase pira. If you're gonna get killed in the now, it's better to get it in the first few weeks. I don't even know what I'm doing. I'm so tired. I think I've made a big mistake coming here. We're going back into that NVA bunker complex tomorrow. This Gook's a lot smarter than you think. Well, there's the beast. He's hungry tonight. Shut up! Take the pain! You don't sleep on no fucking ambush. Lieutenant! What, did you do something? What are you talking about? No, you lie! I can't... Um detalhe legal é que o personagem Chris, do Platoon, é interpretado pelo Charlie Sheen. E o pai dele, o Martin Sheen, interpretou o Capitão Benjamin do Apocalipse Now. Uma história, 2 filmes. A Batalha de Iwo Jima, disputada entre os Estados Unidos e o Japão, rendeu 2 produções, cada uma contando um lado da história. Clint Eastwood sendo gênio. As far as us being the heroes of Iwo Jima, that's just not the case. The real heroes are dead on that island. Knowing he was with you that day and seeing him in that photograph, I don't know why it makes me feel better, but it does. It's so silly. No, it's not. I can't take them calling me a hero. Some of the things I saw done, they weren't things to be proud of. O Dia D é certamente o maior evento militar da história. Imagina um filme sobre ele, contado pelo Spielberg. O Resgate do Soldado Ryan levou até o Oscar de melhor direção. Hey, what does it take the children? No, we can't take the kids. I don't know anything about Ryan, it's just a name. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. E os eventos? Hoje tem Racionais MCs no Pepsi On Stage com os ingressos a partir de R$ 90. Para quem gosta de som mais refinado, na sexta tem show do Ed Mota no Opinião, com os ingressos a partir de R$ 120. Bom, galera, o tempo acabou, o AF vai ficando por aqui. Join the Army, fui! Osmecê se confesse, capitão. Osmecê pode fazer um sinal com os olhos. Se entendeu? Feche e abra os olhos. Muito bem.
Então está contente com a minha visita? Se não está, pisque 2 vezes. Se está, pisque 1.